Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Na natureza você tem muitos animais competindo entre si para se alimentar. Mas e os animais que vagam sob a superfície do oceano? O texugo do mel é um animal conhecido por não ter medo de nada. As cobras não são páreo para eles porque, na verdade, são imunes ao seu veneno. Mas mesmo quando confrontadas por um bando de leões famintos, eles permanecem surpreendentemente relaxados. A pele de um texugo de mel é incrivelmente grossa, ainda mais grossa do que um búfalo. Neste vídeo, os leões tentam pegar os texugos de mel, mas logo percebem que não é tão fácil morder a pele deles. Sim, até os crocodilos às vezes atacam sua própria espécie. De fato, às vezes acontece que os crocodilos perseguem a mesma presa, e às vezes recorrem ao canibalismo. Em alguns casos, eles simplesmente atacarão quando quiserem. Quando dois ursos se encontram e decidem brigar, geralmente é por motivos territoriais ou de acasalamento. A luta geralmente começa com uma demonstração de força, onde os ursos ficam nas patas traseiras e colidem uns com os outros. Seguem-se então ataques fingidos e reais, onde os ursos mordem, arranham e batem uns nos outros com as garras. A luta pode ser muito violenta e durar horas. Normalmente, o urso predador acabará por fugir ou se render ao urso vencedor. O que esses dois ursos fizeram inicialmente no vídeo foi um comportamento conhecido como medição da mandíbula, que ocorre frequentemente em encontros com ursos. Isso envolve eles ficarem apoiados nas patas traseiras para medir o tamanho da mandíbula do oponente e determinar qual urso é dominante. A maneira como eles se empurram e se enfrentam é bastante assustadora. Nesse vídeo, o urso pequeno começa agressivamente em direção ao urso maior, mas logo percebe um erro quando o urso maior ataca ele. Os ursos pardos costumam usar o seu tamanho a seu favor, afastando seus oponentes para criar distância. É um espetáculo ver esses dois ursos marrons se enfrentando, você não acha? Neste vídeo você pode testemunhar o que aconteceu quando um tubarão tentou atacar um golfinho, e imediatamente uma horda de golfinhos veio em seu auxílio. Os golfinhos estão entre os animais mais inteligentes do mundo e um dos poucos animais capazes de se defender de forma eficaz dos tubarões. Embora os tubarões sejam normalmente os principais predadores em seus habitats, os pesquisadores observaram que os golfinhos podem retalhar contra-ataques com esforços coordenados. Os golfinhos possuem várias vantagens sobre os tubarões. Em primeiro lugar, os golfinhos são nadadores incrivelmente ágeis, capazes de atingir altas velocidades e fazer curvas rápidas. Isso permite que eles evitem tubarões que se movem relativamente mais devagar, que dependem de táticas de emboscada para capturar suas presas. Além disso, os golfinhos têm a habilidade de ecolocalização altamente desenvolvidos, permitindo-lhes navegar e localizar presas com precisão surpreendente, mesmo em águas turvas. Neste vídeo, um grupo de golfinhos demonstra como eles são mais espertos que um tubarão. A cooperação entre os golfinhos garante que o tubarão não tenha chance. Alguns pesquisadores até sugerem que os golfinhos possuem uma forma de comunicação complexa. Neste vídeo, um camarão enfrenta um peixe-dragão, um peixe que se parece muito com o alienígena do filme Alien. O camarão ganha quase todas as vezes. Os cientistas tinham um assento na primeira fila para a luta, em que o camarão não apenas perseguia e empalava o peixe, mas também arrastava uma segunda refeição do estômago da primeira. Leões e ursos não vivem no mesmo habitat. A coisa mais próxima que os leões têm dos ursos são os rinocerontes pretos e brancos na África. Além disso, eles não se encontram, mas houve circunstâncias únicas em que se conheceram. Neste vídeo, vemos um leão brigando com um urso. Eles rolam no chão e depois tentam se livrar um do outro. No entanto, quando se trata de comida, o urso não parece desistir facilmente. Neste vídeo, vemos um urso junto com alguns leões em um cercado de animais na China. Quem pensou que era uma boa ideia juntar esses dois animais, não está claro. Uma briga entre um urso e um alce pode ocorrer em áreas onde os dois animais são encontrados. Um urso pode ver um alce como uma presa, mas o alce sempre tentará se defender. Se o urso atacar o alce tenta fugir correndo ou nadando se houver água por perto. Se o alce não conseguir escapar, ele pode tentar atacar o urso com os cascos e chifres. Nesse vídeo, algo mais aconteceu, pois o alce conseguiu afugentar o urso quando ele se aproximou demais. A maioria das pessoas não percebe o quão grandes e agressivos os alces podem realmente ser. Basta olhar para a velocidade total do alce enquanto ele avança em direção ao urso. Isso certamente teria assustado o urso. Quando você os compara, os alces e ursos são animais grandes e poderosos, mas diferem em suas características físicas.
Um alce macho adulto pode pesar até 680 quilos e medir até 2 metros de altura. Além disso, seus chifres podem medir mais de 1,80 m de largura. Mas, em termos de força e resistência, alces e ursos são equivalentes. Por isso, muitas vezes, se resume a quem demonstrar mais agressividade para vencer. Um animal que pode ser ainda mais assustador que um tubarão é o hipopótamo. Os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África e são responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro grande animal africano. Apesar de sua reputação de herbívoros, os hipopótamos são extremamente agressivos e territoriais, principalmente quando se trata de defender seus filhotes ou seu território. Hipopótamos são conhecidos por atacar barcos e pessoas que se aproximam demais de seu território. Neste vídeo, vemos um tubarão-touro nadando nas mesmas águas que os hipopótamos e parecendo chegar muito perto. Os tubarões-touro podem nadar de água salgada para água doce, e na costa da África do Sul, esses tubarões ocasionalmente entram em contato com o hipopótamo. Uma das razões pelas quais os hipopótamos são tão perigosos é seu enorme tamanho e força. Eles podem pesar até 4.500 quilos e têm mandíbulas poderosas que podem facilmente esmagar ossos. Além disso, eles têm grandes presas que usam para se defender de ameaças. Felizmente, o tubarão-touro conseguiu nadar para longe, mas provavelmente levou um susto depois de encontrar tantos hipopótamos. Em Wakatobi, na Indonésia, mergulhadores pegaram uma cobra marinha procurando sua próxima refeição quando encontraram uma moreia. As moreias geralmente têm 1,5 m de comprimento, e as cobras marinhas podem crescer 2 metros de comprimento. Cada movimento de um faz rivalizar com o outro, mas quem você acha que ganharia essa? Infelizmente não sabemos porque a cobra do mar decidiu nadar para longe. As abelhas não são apenas irritantes para os humanos, mas também podem ser um incômodo para outros animais, incluindo leões. Aqui vemos um bando de leões tendo a infelicidade de descansar na sombra perto de um ninho de abelhas. Lentamente, as abelhas aparecem e picam o grande leão bem no nariz. As abelhas africanas são muito mais agressivas do que as abelhas europeias. Uma série de fotos mostra um bando de leões tirando uma soneca pacífica quando um enxame de abelhas furiosas os atacou com uma fúria sem precedentes. É difícil dizer quem venceria uma luta entre uma águia e um lobo, pois depende de vários fatores, como o tamanho e a força dos animais envolvidos, bem como o terreno onde lutam e se o lobo tem algum tipo de apoio. Nesse vídeo, uma águia enfrenta um lobo e consegue dominá-lo com suas garras. Enquanto os lobos têm uma mordida poderosa, as águias têm as garras e bicos afiados. No final, parece que a enorme águia venceu a luta e até levantou o lobo do chão. Nesse próximo vídeo, a águia é menos afortunada. Uma vez que um lobo dá uma mordida poderosa em uma águia, geralmente é o fim do jogo para o pássaro. Por fim, é importante lembrar que esses animais não são inimigos naturais e provavelmente lutariam apenas em raras circunstâncias. É improvável que um urso e um crocodilo se encontrem na natureza, pois habitam ambientes diferentes. Porém, nesse vídeo, um urso se deparou com um crocodilo e surpreendentemente decidiu fugir. Nos pântanos do Sudeste e nas florestas costeiras da América do Norte, o urso preto é um predador formidável. Equipados com garras afiadas e uma mordida poderosa, os ursos negros não têm problema em enfrentar a maioria dos oponentes, incluindo outros predadores. Seus músculos densos e pele resistente proporcionam proteção adicional contra lesões, mas o crocodilo americano pode representar uma séria ameaça para os ursos negros. A força de sua mandíbula é 3 vezes maior que a de um urso preto, então se um crocodilo pegasse um urso, o jogo terminaria. O corpo do jacaré é coberto por escamas duras e resistentes, impossibilitando a penetração do urso. Embora os ursos negros sejam ágeis e inteligentes, eles não conseguem igualar o imenso poder e as mandíbulas de um crocodilo. Um urso preto pode correr mais rápido que um crocodilo, mas chegar perto o suficiente para causar danos é quase impossível. Se a luta acontecer na água, o crocodilo leva vantagem ainda maior. Como já aprendemos, um urso recuará se perceber uma ameaça. Foi exatamente isso que o crocodilo fez, pois com apenas um simples ataque o urso recuou. Enquanto os tubarões são frequentemente considerados os predadores mais perigosos do oceano, os elefantes marinhos são conhecidos por seu tamanho, força e comportamento agressivo. Elefantes marinhos são conhecidos por serem capazes de atacar tubarões se eles se sentirem ameaçados ou para proteger seus filhotes. Por outro lado, os tubarões também podem representar um perigo para os elefantes marinhos, especialmente se forem maiores e mais agressivos. No entanto, os elefantes marinhos estão entre os maiores mamíferos marinhos do mundo e possuem dentes afiados.
Os machos adultos podem pesar até 6.000 quilos e atingem um comprimento de quase 6 metros. Eles têm uma camada de gordura que os mantém flutuando na água e também fornece isolamento, permitindo que eles prosperem em algumas das águas mais frias da Terra. Nas águas da África do Sul, alguém conseguiu capturar na câmera um elefante marinho perseguindo um tubarão. Você pode ficar surpreso ao saber que os elefantes marinhos podem atingir velocidades de 20 km por hora e mergulhar a profundidades de 1.500 metros. Por esses motivos, eles são caçadores formidáveis no oceano e até mesmo os tubarões precisam ter cuidado com eles. O texugo de mel é considerado o animal mais destemido do mundo e não tem problemas em atacar animais maiores que ele, inclusive crocodilos ou leões. Além disso, também é imune ao veneno de cobras. Então a cobra neste vídeo escolheu o oponente errado. Ela estava com fome, mas decidiu atacar um animal que não recua de nada nem de ninguém. Além do fato de que essa cobra nem tem veneno e só pode morder, o texugo de mel não tem medo e também morde de volta imediatamente. Quando a cobra percebe que cometeu um erro, ela tenta fugir, mas o texugo de mel continua perseguindo a cobra até pegá-la. Portanto, é uma boa lição para nunca mexer com o texugo de mel. Qual luta terminou mais inesperadamente para você? Aqui vemos uma luta entre um tubarão e um polvo. Quem sairá vitorioso? Como mencionei anteriormente, a estratégia de ataque de um tubarão é atacar por baixo. Os polvos, por outro lado, preferem estratégias de camuflagem e emboscada. Este polvo capturou facilmente este pequeno tubarão sem estar ciente disso. Na verdade, o tubarão não teve chance, porque a luta acabou antes de realmente começar. Uma enguia é um animal que um crocodilo não quer encontrar. Porque assim que um crocodilo comete o erro de dar uma mordida na enguia elétrica, ele é imediatamente atingido por centenas de volts. Neste vídeo, o crocodilo tenta fugir depois de perceber que havia encontrado o oponente errado, mas por causa da alta voltagem, seus músculos estão bloqueados. Então aquela mordida poderosa de um crocodilo não tem utilidade neste caso. Imagine se você é um leão ferido, sozinho na floresta escura como breu e de repente você ouve sons ameaçadores e risonhos de um bando de hienas. Este é um cenário bastante assustador. 2 leões ou mais podem facilmente assustar um bando de hienas, mas neste caso o leão estava ferido e sozinho. As hienas caçam principalmente em grupos. Neste caso, o leão consegue escapar apesar de ter várias hienas ao seu redor. Vejo você pensando, finalmente o urso escolhe alguém do seu tamanho para lutar, mas há muitos casos em que os ursos fogem, como vemos aqui. Parece que o urso sabe que cometeu um erro grave ao escolher o oponente errado. Bisões são tanques, essa é a primeira coisa que você precisa saber, e eles próprios sabem disso muito bem. Os bisões são conhecidos por sua força devido ao seu grande tamanho e constituição muscular. Com um peso de até 1 tonelada, o bisão pode correr até 50 km por hora e também pode pular bem alto. Além disso, eles têm pernas e cascos poderosos que lhes permitem correr por rios, pular cercas altas e superar obstáculos em seu caminho. Os bisões também têm peles grossas e pelos ásperos que os protegem de predadores, e seus enormes chifres podem ser usados para autodefesa. Esse urso rapidamente percebeu que não era páreo para o bisão maior e decidiu fugir. Tanto o bisão quanto os ursos são animais grandes e poderosos, mas diferem em suas características físicas. Um típico bisão macho pode pesar até 900 kg e ter 1,80 m de comprimento. Ao contrário dos ursos pardos, que estão entre as maiores espécies de ursos, os bisões são muito maiores e mais pesados. As moreias gigantes são predadores grandes e poderosos, conhecidos por sua impressionante variedade de dentes afiados. Elas são capazes de se defender quando ameaçadas e podem dar uma mordida forte. No entanto, houve casos observados em que moreias gigantes atacam tubarões, como visto neste vídeo. As moreias gigantes são altamente ágeis e podem manobrar rapidamente em espaços apertados, como recifes de coral, onde costumam caçar suas presas. Esses encontros com tubarões na natureza são relativamente raros, pois esses animais geralmente habitam ambientes diferentes e têm hábitos alimentares diferentes. Normalmente, como qualquer predador, os tubarões evitarão ameaças potenciais se sentirem em desvantagem. O bebê tubarão neste vídeo não tinha ideia do que estava por vir quando algo assustador com dentes estranhos se aproximou dele do nada. Neste vídeo, vemos uma lagosta contra um caranguejo, mas não é uma luta qualquer. Esta luta é sobre presas fáceis apenas encontradas no fundo.
Vemos várias lagostas se aproximando da presa, enquanto o caranguejo continua comendo silenciosamente. Um fato interessante é que as garras da lagosta podem crescer quase tão grandes quanto as próprias lagostas. No entanto, a luta não foi tão emocionante. Consistia um pouco de empurrar e as lagostas tentaram pegar um pouco de comida antes de nadar para longe novamente. Qual animal você acha mais perigoso, um leão ou um hipopótamo? A resposta é um hipopótamo. Esses animais temíveis e agressivos podem partir sua canoa ao meio se você se aventurar em seu território. Neste vídeo, vemos uma mãe hipopótamo cercada por toda uma tropa de leões. Eles tentam arranhá-la para que ela desista, mas o hipopótamo finalmente consegue escapar. Em outro vídeo, vemos um leão bebendo água, enquanto um hipopótamo sai da água como um guerreiro para mostrar seu domínio. Você pensaria que uma luta entre dois ursos seria equilibrada, mas nem sempre é o caso. Os ursos pardos e os ursos polares são predadores poderosos e o resultado pode depender de vários fatores, como o ambiente e a situação em que se encontram. No entanto, muitos especialistas concordam que os ursos pardos têm vantagem sobre os ursos polares. Nesse vídeo vemos evidências disso quando o urso pardo afugenta o urso polar de sua presa. Ao comparar ursos polares e ursos pardos, é importante observar que o tamanho e a força desempenham um papel crucial na determinação de quem sairia vencedor em uma luta. Embora os ursos polares sejam geralmente maiores e tenham pernas mais poderosas e dentes afiados, os ursos pardos são conhecidos por seu comportamento robusto e agressivo. Em condições de gelo, a natureza agressiva de um urso pardo pode dar-lhe uma vantagem sobre o urso polar. No entanto, se houver água envolvida, as habilidades de natação de um urso polar proporcionam a ele uma vantagem única. Mas nesse vídeo não é o caso, e o urso polar parece até ter medo do agressivo urso pardo. Ambos os predadores têm uma força extraordinária e garras poderosas, mas os ursos pardos têm vantagem devido à sua força, garra e caninos mortais. Além disso, os ursos pardos provaram ser competidores difíceis devido à sua natureza implacável na caça e na defesa. No geral, são a resistência e as excepcionais habilidades de luta do urso pardo que levam à vitória na luta entre esses dois predadores formidáveis. Neste próximo vídeo, vemos um tubarão teimoso nadando repetidamente para comer a isca. Isso aconteceu na Grande Barreira de Corais, na Austrália, que é o maior recife de coral do mundo. A certa altura, o tubarão avista uma cobra marinha e pouco antes de pretender comê-la, muda de ideia. Não está totalmente claro se os tubarões têm medo de cobras marinhas, mas as cobras marinhas são altamente venenosas, o que as torna perigosas. O tubarão provavelmente sabia disso e decidiu deixar a cobra marinha sozinha no último momento. Essas cobras marinhas possuem glândulas especializadas que produzem veneno e usam para imobilizar suas presas. Embora as cobras marinhas geralmente não sejam agressivas com humanos ou outros animais, elas geralmente se defenderão se forem ameaçadas. Este tubarão sabia que não queria ir tão longe, e o que é notável é que tudo foi capturado pela câmera. Uma das razões pelas quais os tubarões podem ser cautelosos com as cobras marinhas é que eles não querem ser mordidos por essas criaturas venenosas. Uma única mordida de uma cobra marinha pode ser mortal, especialmente se o veneno da cobra não for tratado imediatamente. Algumas espécies de cobras marinhas, incluindo a crate marinha de faixas pretas, têm um veneno particularmente potente que pode causar paralisia ou insuficiência respiratória. Na maioria dos casos, os tubarões simplesmente ignoram as cobras marinhas e procuram outras presas. Os dragões geralmente comem roedores, pássaros, mas cobras eles ficam muito felizes também em comer, mesmo que seja uma cascavel venenosa. Quando o lagarto monitor encontra uma cobra, eles primeiro tentam assustar um ao outro. A cobra neste vídeo estava procurando os ovos do lagarto monitor, mas se a cobra estiver realmente com fome, ela pode até atacar o lagarto monitor. Não se sabe se as cobras menores foram bem-sucedidas nisso. No entanto, os cientistas acreditam que a pele dos lagartos monitores é imune ao veneno da cobra. No vídeo a seguir, uma cascavel tenta fugir após o que um lagarto monitor morde a cabeça da cobra. Este é o fim para a cobra, porque uma vez que não pode mais usar sua mordida venenosa, não pode fazer muito mais. Os ursos polares, embora ameaçados de extinção, são animais ferozes e agressivos. Não parece uma luta justa contra outro animal, mas se eles encontrarem uma manada de morsas, acredite ou não, mas aqui eles encontram um desafio. Não em termos de agressividade, mas em resistência. As morsas, no entanto, têm um método comprovado de afastar os ursos. Neste vídeo, o urso tenta de novo, mas não deu certo. O gnu é um animal que está no cardápio dos crocodilos. No entanto, o gnu pode atingir 2,5 metros de comprimento e pesar cerca de 280 quilos.
o que o torna muito difícil para um crocodilo. Neste vídeo, vemos um rebanho inteiro atravessando o rio repleto de crocodilos. Várias vezes o crocodilo tenta pegar um gnu, mas tem medo de ser pisoteado. A única chance para um crocodilo é puxar o gnu para baixo d'água. A propósito, você acha que o crocodilo sobreviveria se o rebanho de repente se rebelasse contra o seu ataque? Conta aí nos comentários. As zebras são uma das refeições favoritas dos leões, mas até as zebras às vezes conseguem escapar do rei da selva. Neste vídeo, vemos como um leão ataca uma zebra e tenta derrubá-la, mas você ficaria surpreso com o que acontece a seguir. Isso mesmo, a zebra não desiste da luta, consegue se desvencilhar e consegue escapar. No entanto, esta não foi a única vez que uma zebra conseguiu escapar. No vídeo a seguir, uma leoa pula sobre uma zebra, mas outra zebra vem em socorro e consegue chutar o leão para fora do caminho. É verdade que as mamães ursas estão entre os animais mais perigosos do mundo. Embora as águias possam ter medo de ursos, elas ainda decidem caçar filhotes de ursos de vez em quando. Nesse vídeo, uma mãe ursa com seus filhotes está perto de um ninho de águia, e o pássaro está tentando proteger seus filhotes. O céu e as árvores geralmente são playground de uma águia, mas não são páreo para um grande urso. Neste outro vídeo, uma águia passa voando e parece estar atacando um urso com suas garras. Muito mais uma águia não pode fazer, pois um urso é muitas vezes mais forte. No entanto, parece que a águia não mostra medo quando escolhe atacar. Nesse último vídeo, 2 ursos subiram em uma árvore onde encontraram um ninho. A águia voou várias vezes para finalmente expulsar os ursos da árvore. Quando um urso estava caçando filhotes de lobo, encontrou uma matilha de lobos que o enganou. Embora os ursos sejam principalmente herbívoros, eles também podem caçar animais menores e até comer filhotes de lobo quando a comida é escassa. Esta matilha específica de lobos é liderada por um macho chamado Storm, que vive na região norte do Canadá e caça rebanhos gigantes de bisões. Embora o urso tenha tentado se aproximar dos filhotes do lobo, os lobos conseguiram atraí-lo para longe da área. Os lobos têm uma inteligência considerável, são sociais e vivem em estruturas sociais complexas, onde a comunicação e a cooperação são importantes para a sobrevivência. Por exemplo, eles desgastaram estrategicamente o urso. A matilha agia como uma unidade, protegendo seus jovens e evitando um confronto direto. Mas acredite ou não, pode ser uma surpresa para muitos que os lobos também comam ursos. Lobos e ursos muitas vezes habitam os mesmos ambientes e ocasionalmente se cruzam. Apesar de terem consciência da força e da habilidade de caça do lobo, os ursos geralmente evitam predadores perigosos. Na maioria dos casos, surgem combates defensivos entre as duas espécies devido a disputas territoriais. Em casos raros, um urso pode persegui-lo, mas a velocidade e a resistência superiores do lobo permitem-lhes escapar do perigo. Se o lobo estivesse sozinho, porém, seria melhor fugir, pois sozinho ele teria poucas chances. Acredite ou não, pinguins e tubarões geralmente não interagem entre si porque habitam diferentes partes do mundo. Os pinguins são encontrados principalmente no hemisfério sul, enquanto os tubarões habitam principalmente águas mais quentes, próximas ao Equador. No entanto, em certas regiões, particularmente ao longo da costa sul da África e da América do Sul, onde existem colônias de pinguins, ocorrem encontros ocasionais com tubarões. No vídeo a seguir, por exemplo, vemos um pinguim que não demonstra medo de um tubarão muito maior. Isso é admirável, pois espécies de tubarões, como o grande tubarão branco, são conhecidas por caçar pinguins quando eles entram na água. Os pinguins desenvolveram algumas adaptações para se defenderem dos ataques dos tubarões. Eles são conhecidos por sua velocidade e agilidade na água, o que lhes permite nadar rapidamente para escapar de predadores. O tubarão neste vídeo não tinha ideia do que estava acontecendo, e o toque suave do pinguim até o assustou. Quando o tubarão recuperou sua orientação, o pinguim já havia ido embora. Quando um tubarão de 7 guelras encontra uma orca, é melhor nadar para longe. Neste vídeo, uma orca está atacando alguns tubarões de 7 guelras. Um tubarão de 7 guelras é um grande desafio por causa de seu tamanho e peso, mas vale a pena para uma orca. A propósito, as orcas não querem um tubarão inteiro, elas só querem uma coisa, os fígados, que são extraordinariamente precisas em pegá-los. Crocodilos encontram grandes rivais em alguns predadores, incluindo o jaguar. Jaguares não têm medo de crocodilos. Neste vídeo, a onça nada silenciosamente pela água e depois pula no crocodilo e o agarra pelo pescoço. Os jaguares são calculistas e muitas vezes um crocodilo nem percebe que está chegando. Em outros casos, a onça apenas se mostra e pula sem medo na água, como se fosse seu próprio território.
Além disso, é um pequeno esforço para uma onça arrastar uma presa para fora da água e trazê-la para a terra. Os mangustos são pequenos mamíferos carnívoros e provavelmente não se qualificam para o título de rei da selva. Mas se você vir um lutando com leões, pode mudar de ideia. Sabe-se que os mangustos lutam contra até 4 leões ao mesmo tempo. Eles parecem não ter medo algum, mas especialistas dizem que um dos filhotes deve estar por perto para evocar uma reação tão agressiva. Os mangustos também se atrevem a enfrentar pítons, babuínos e até mesmo escorpiões venenosos. Se há um animal pelo qual as águias parecem ter um apetite voraz, são os crocodilos bebês. Faz sentido quando você pensa sobre isso. Uma águia de qualquer tamanho não pode derrubar um crocodilo ou jacaré adulto, pelo menos não sem levar golpes prejudiciais. Daí a caça de crocodilos bebês. Contanto que a águia possa voar para longe, é bom, e ela pode brincar com o bebê crocodilo e escapar pegando um para se alimentar. Mas assim que o crocodilo se apoderar da águia, está praticamente pronto. Uma vez que a ave está na água, como visto nesse vídeo, é garantia de perder. Portanto, a águia deve agir de forma calculada se quiser pegar um filhote de crocodilo perto de uma mãe crocodilo. Neste vídeo, vemos 2 tigres de bengala adultos tentando atacar um urso negro asiático. Os ursos negros asiáticos são conhecidos por seu caráter corajoso e não têm medo de enfrentar situações perigosas. Mas este urso certamente merece uma medalha por lutar contra 2 grandes tigres. No entanto, os tigres parecem ter vantagem nesse tipo de situação devido às suas garras afiadas, dentes longos e reflexos rápidos. Os tigres estão bem equipados para caçar emboscadas e podem agarrar e abater suas presas inesperadamente antes que elas percebam o que está acontecendo. Neste outro vídeo, o urso preguiça também parece estar em apuros ao se deparar com um tigre. Isso mostra o quão forte o tigre é, já que a luta durou mais de 15 minutos. A razão para isso? Porque o urso queria proteger os seus filhotes. Isso prova que não importa quão grande ou pequeno você seja, nunca subestime o poder de uma mãe de proteger seus filhos. Mas não devemos esquecer que os tigres são conhecidos pelas suas impressionantes estratégias de defesa e ataque. Os tigres costumam mirar nos olhos de seus oponentes para cegá-los e ganhar vantagem na luta. Além disso, os tigres são capazes de usar sua força e agilidade superiores para enganar seus inimigos e evitar cair em uma emboscada. Os polvos são conhecidos por sua inteligência excepcional e sua capacidade de enganar outros predadores, incluindo tubarões. Neste vídeo, o polvo se esconde e quando um tubarão passa nadando, ele imediatamente ataca e envolve o tubarão com os braços. Uma das principais razões pelas quais os polvos são tão difíceis de derrotar é a sua anatomia única. Os polvos têm 8 braços poderosos que podem manipular o ambiente com uma precisão incrível. Esses braços têm fortes ventosas que permitem que eles se agarrem facilmente a rochas e outras superfícies. Você sabia que os polvos são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas altamente desenvolvidas? Embora os tubarões possam ocasionalmente considerar os polvos como presas, eles geralmente são cautelosos com essas criaturas astutas e com tentáculos. No entanto, alguns tubarões, como o deste vídeo, tiveram a infelicidade de encontrar o adversário errado na hora errada. Os porcos-espinhos são conhecidos por seus espinhos. Esta também é uma razão para a maioria dos animais ficar longe deles, mas eles usam principalmente esses espinhos para cobrir seus corpos quando são atacados. Claro, é muito difícil para uma cobra vencer quando um porco-espinho lança seus espinhos. No entanto, algumas cobras sabem como usá-los, porque são caçadores profissionais de porcos-espinhos. As cobras sabem que seus pontos fracos são o nariz e a boca, então quando atacam, elas se concentram neles. Mas, por outro lado, os porcos-espinhos são animais noturnos, então eles também sabem como lidar com cobras. Neste vídeo, uma cobra até ficou coberta de espinhos. Isso não deve ter sido uma boa sensação para a cobra, e acho que ela vai pensar 2 vezes na próxima vez antes de atacar um porco-espinho. Neste vídeo, vemos um caranguejo tentando se esconder, mas sabe que não pode ficar em sua concha para sempre. Enquanto isso, o camarão deliberadamente vai atrás da garra, que sabe que pode causar o maior dano. A luta termina com o caranguejo deixando sua casca e o camarão agarrando-a. Uma segunda luta mostra como esses animais são inteligentes. Eles sabem onde acertar a concha e como atrair o animal. Os leões podem ficar bastante selvagens, mas uma cobra não se enquadra exatamente na mesma categoria de presa que eles estão acostumados a caçar. Quase todas as vezes, o leão fica perplexo com esta besta alta cuja fúria iguala a sua. Neste vídeo, um leão tenta pegar uma cobra, mas acaba sendo espancado.
você quase sentirá pena do leão. Dependendo da espécie de cobra, elas certamente podem ser uma ameaça para o leão, principalmente se as picarem com seu veneno. Poucas coisas são mais assustadoras do que os olhos brilhantes de uma cobra quando ela se levanta para atacar. Nesse próximo vídeo, o urso está procurando comida e quando sobe no chiqueiro é imediatamente afugentado. O porco se atreve a atacar o urso e parece não ter medo. Quando o outro porco se envolveu, o urso teve que recuar antes de ficar gravemente ferido. Na natureza, os porcos têm vários predadores para combater. Mesmo em cativeiro, eles ainda podem encontrar predadores quando estão perto de seus habitats naturais. Além disso, observe como os porcos são espertos ao atacar o urso e depois se dar espaço suficiente para recuar. Seu principal mecanismo de defesa é a incrível velocidade, da qual dependem para escapar do perigo. Além disso, os porcos têm presas e uma pele grossa que é difícil para os predadores penetrarem. Os porcos também têm excelente audição e olfato que podem usar para evitar a detecção de predadores. Além de seus atributos físicos, os porcos também são animais altamente inteligentes, ocupando o 4º lugar do mundo em inteligência. Eles são conhecidos por sua capacidade de enganar os predadores e podem aprender novas habilidades rapidamente, rivalizando até mesmo com a capacidade de aprendizagem dos chimpanzés. Portanto, não é surpreendente que eles consigam afugentar um grande urso, mas ainda assim é bastante notável de ver, você não acha? Quando uma lampreia e um tubarão se encontram, é pouco provável que se envolvam numa luta corporal. As lampreias são peixes parasitas que se ligam a outros peixes para se alimentar de seu sangue e fluidos corporais. Os tubarões, por outro lado, são predadores poderosos com dentes afiados e um forte instinto de caça. Se uma lampreia se prender a um tubarão, ela pode se alimentar do sangue do tubarão e enfraquecê-lo. No entanto, os tubarões são predadores altamente adaptados com um forte sistema imunológico e muitas vezes podem tolerar a presença de parasitas sem problemas. As defesas naturais do tubarão, como sua pele dura e capacidade de natação rápida, tornam difícil para uma lampreia se agarrar por um período prolongado. As lampreias têm dentes afiados que usam para penetrar na pele e nos músculos de seus hospedeiros e depois sugar seu sangue. Em um confronto direto entre uma lampreia e um tubarão, o tubarão levaria vantagem devido ao seu tamanho, força e natureza predatória. Embora o processo de alimentação da lampreia geralmente não mate o tubarão, as grandes feridas podem enfraquecer o tubarão e torná-lo mais suscetível a infecções ou doenças. As moreias são alvo de pesadelos, basta olhar para sua aparência ameaçadora, dentes e segundo conjunto de mandíbulas. Os tubarões de ponta branca não são covardes, com 1,5 m de comprimento. Os dois são equilibrados, mas um tem mais resistência. A determinação de uma moreia é incrível, mas depois de uma mordida dolorosa, o tubarão é capaz de nadar para longe. Este encontro é também um testemunho da força de cada um destes animais. Um búfalo adulto pesa cerca de 900 quilos. Esta é também uma razão pela qual um búfalo geralmente não está no menu de um crocodilo. Mas neste vídeo, o crocodilo agarra o búfalo e simplesmente não solta. Parece que em algum momento o crocodilo percebe que sua presa é muito grande, pois o búfalo arrasta o crocodilo para fora da água com a força bruta, fazendo com que o crocodilo decida soltar e voltar para a água. A mordida de um crocodilo pode ser imensamente forte, mas neste caso o búfalo era grande demais para ser agarrado. Em geral, as orcas possuem inteligência, força e organização social superiores em comparação com a maioria das espécies de tubarões. No entanto, quando um tubarão e uma orca se encontram no oceano, uma batalha feroz pode acontecer. Pode surpreendê-lo que as orcas caçam diferentes espécies de tubarões na natureza. Uma das principais razões pelas quais os tubarões evitam áreas onde as orcas estão presentes é devido às formidáveis estratégias de caça das orcas. As orcas são capazes de cooperar em grupos coordenados para matar presas. Elas foram observadas batendo em tubarões por baixo e virando-os, induzindo um estado chamado imobilidade tônica, onde o tubarão fica temporariamente paralisado. Além disso, as orcas podem facilmente esgotar suas presas antes de fazer um ataque final. Em certas situações, um tubarão pode se defender ou escapar da perseguição de uma orca. Algumas espécies de tubarões desenvolveram um comportamento adaptado para evitar áreas onde as orcas estão presentes. Em um estudo, as populações de tubarões brancos na Califórnia migraram para fora da área quando as orcas entraram e levaram vários meses para retornar, indicando que as orcas representam uma ameaça significativa para esses tubarões. O ouriço do mar não tem um, mas 2 tipos de órgãos venenosos. Seus espinhos podem perfurar a pele e causar ferimentos.
Os caranguejos, no entanto, são um inimigo poderoso, com suas conchas impenetráveis e pinças aterrorizantes. Nessa luta que aconteceu em Cayman Brac, nas Ilhas Caimã, um caranguejo ousado tentou comer um ouriço do mar e até cortou seus espinhos. Os maiores animais terrestres vivos do mundo são os elefantes africanos. Embora prefiram viver em paz com seus rebanhos, às vezes também precisam mostrar sua enorme força. Portanto, um crocodilo não é páreo para um elefante que pode esmagá-lo facilmente. Neste vídeo, o crocodilo provavelmente se aproximou demais dos filhotes do elefante. Os elefantes também são muito inteligentes. Pensa-se que o elefante não se esqueceu deste crocodilo e que pode ter tentado atacar mais cedo. No entanto, este vídeo é prova de quão poderoso é um elefante, porque até agarra a cauda do crocodilo. Neste vídeo, testemunhamos os notáveis instintos protetores de um cão cangal, enquanto ele enfrenta corajosamente um urso ameaçador. Cangaus, que têm sido usados por pastores há séculos, são conhecidos por sua constituição muscular e habilidades atléticas. Sabe-se que mesmo as menores raças de cães dissuadem os ursos, porque os ursos têm um medo inato de criaturas desconhecidas e associam os cães aos humanos, e historicamente caçavam ursos. Curiosamente, os ursos percebem os cães como uma ameaça potencial e são naturalmente cautelosos perto deles. Os cientistas descobriram que até os cães podem desencadear um comportamento defensivo nos ursos, e mesmo que os cães ataquem os ursos, eles não reagem. Algumas pessoas usam cães para dissuadir os ursos e impedi-los de se aproximarem dos acampamentos humanos. Resumindo, embora os ursos sejam predadores formidáveis, eles também têm tendências naturais para evitar perigos e ameaças, o que os leva a evitar encontros próximos com cães. Portanto, não é surpreendente que o cachorro cangal nesse vídeo seja capaz de afugentar o urso. Ao longo da história, houve até uma raça específica de cão usada para caçar ursos, o cão-urso da Carélia. Foi criado especificamente para caçar e enfrentar animais grandes e agressivos como linces, javalis, lobos e até alces. Esses cães têm a capacidade de encurralar suas presas latindo enquanto correm para frente e para trás ao redor do animal, permitindo que seu treinador derrube o animal. Mas quer seja um cão cangal protegendo seu dono ou um cão normal protegendo seu humano, o resultado é o mesmo: o urso foge. Embora os crocodilos e os tubarões sejam os principais predadores, eles geralmente habitam diferentes tipos de águas e raramente interagem uns com os outros na natureza. No entanto, um turista australiano chamado Andrew Pace testemunhou um crocodilo tentando devorar um tubarão. Eles já haviam visto um enorme crocodilo macho chamado Brutus pular da água para comer um pedaço de carne de búfalo. No caminho de volta ao pier, eles passaram por Brutus novamente e notaram uma barbatana na margem do rio. Para sua surpresa, era um tubarão. Os guias da região, que fazem esse trabalho há 30 anos, disseram nunca ter visto nada parecido. Os crocodilos são conhecidos por sua capacidade de capturar grandes presas. Eles têm mandíbulas poderosas e dentes afiados que podem facilmente penetrar na pele dura e escamas da maioria dos animais. Em algumas áreas, incluindo o norte da Austrália, não é incomum que um tubarão encontre um crocodilo. Crocodilos nesta região são conhecidos por atacar e comer tubarões-touro. Também houve relatos de crocodilos atacando filhotes de tubarão em manguezais rasos. As águias são os reis do ar, e quando se trata de alimentar seus filhotes, elas fariam o que for preciso para encontrar comida. Caso estejam com muita fome, até pegam uma cobra do mar perigosa da água. Isso é bastante arriscado, porque o veneno de uma cobra marinha pode ser mortal. Claramente, também é uma razão pela qual muitos predadores aquáticos decidem não se envolver com cobras marinhas. Mas a águia neste vídeo aparentemente não se importa com o veneno. Além disso, as cobras marinhas também são sua comida favorita. Quando uma águia vê uma cobra marinha perto da superfície da água, ela voa e a agarra para fora da água. A única opção da cobra é morder a águia, mas isso é bastante difícil no ar. Quando a águia chega ao ninho, ela despedaça a cobra e dá de alimento a seus filhotes. Os barracudas são muito espertos e neste vídeo o peixe seguiu alguns mergulhadores sabendo que isso lhe renderia uma refeição. Em algumas partes do mundo onde os peixes-leão, que são cobertos de espinhos dolorosos, não são nativos, como no Oceano Atlântico e no Caribe, sua presença é extremamente destrutiva. Barracudas são uma espécie importante para reduzir sua população. A ferocidade e a pura inteligência que uma barracuda exala é bastante assustadora, você não concorda? Não é nenhum segredo que os texugos de mel são destemidos. Pequenos, mas poderosos, são imparáveis e podem ser muito agressivos. Neste vídeo, um texugo de mel foi visto com um crocodilo na boca, mas há uma razão pela qual o texugo de mel estava tão confortável.
Isso ocorre porque eles são muito corajosos e não conhecem o medo. Além disso, eles têm a pele dura e são imunes ao veneno de cobras e escorpiões. Às vezes o texugo de mel também enfrenta leões, hienas e pítons. Por isso não é de se surpreender que eles também não tenham medo de um crocodilo. Um rinoceronte é um dos poucos animais que podem virar as costas para os leões e ir embora sem olhar para trás. Neste vídeo, vemos um rinoceronte em algum lugar do Parque Nacional Kruger, tentando assustar o leão 2 vezes. Em outro incidente surpreendente, vemos um rinoceronte preso na lama enquanto 3 leões procuram uma refeição rápida. É incrível ver a rapidez com que um rinoceronte de 2 toneladas consegue manobrar. Acho que está bem claro que os rinocerontes com seus chifres mortais e corpo de tanque são fortes demais para serem considerados presas de um leão. As águias temem poucos predadores como lobos e ursos. No entanto, elas não têm tanto medo de cães. Uma coisa que você não deve fazer é ficar entre uma águia e sua refeição. Nesse vídeo, um cachorro se aproxima muito da comida da águia e o pássaro decide persegui-lo. Este momento foi capturado por uma câmera em qualquer lugar do Alasca. Felizmente, o cão conseguiu escapar ileso. Nesse outro vídeo, a águia dourada foi superada em número por vários cães. No entanto, a águia permaneceu sem medo. A águia bateu as asas e tentou agarrar o cachorro do chão, mas felizmente outro cachorro correu para salvá-lo das garras da águia. Até agora, vimos adversários que não eram do mesmo tamanho de um urso, mas e se houver um animal que possa suportar o peso de um urso? Neste vídeo você pode ver que o rugido feroz, ameaçador e constante de um leão da montanha faz um urso se virar. Um ataque de um leão da montanha pode assustar um urso o suficiente para fazê-lo virar o rabo e tentar escapar. Mas não há nada mais forte que o amor de mãe. Quando o urso tentou assediar os filhotes de um leão da montanha, o leão da montanha o encurralou e perseguiu até uma árvore. Em outra situação, o urso subiu não uma, mas 2 vezes em uma árvore para escapar de um leão da montanha. Ambos os animais podem ter medo um do outro, mas o leão da montanha nesses vídeos parece estar em vantagem. No entanto, a forma como o urso arqueia as costas antes de atacar é intimidante. Na natureza, os ursos e os leões da montanha são 2 predadores formidáveis que usam estratégias diferentes para se defenderem e capturarem suas presas. Embora os ursos tenham vantagem em tamanho e velocidade, os leões da montanha usam seu rugido intimidador, agressividade e tamanho relativo. Ao contrário dos ursos que usam a força bruta para capturar as presas, os leões da montanha são caçadores de emboscadas que perseguem e estudam o alvo antes de atacar. Isso permite que um leão da montanha surpreenda um urso, apesar de sua vantagem em tamanho. Encontros entre um tubarão comum e outras espécies de tubarões podem ser muito interessantes e únicos. O tubarão charuto é uma pequena espécie de tubarão conhecida por seu comportamento alimentar especializado. Eles têm dentes grandes e afiados que usam para morder suas presas em forma de biscoito. Esse tubarão até vê outros tubarões como suas presas, e suas mordidas costumam deixar feridas redondas que lembram o formato de biscoitos. Pertence à família dos cações e é encontrado principalmente em águas profundas e quentes em todo o mundo. Os tubarões maiores geralmente deixam os tubarões charutos sozinhos. Embora as mordidas sejam relativamente pequenas, medindo apenas 2,5 cm de diâmetro, eles ainda podem causar danos a animais maiores, como baleias e golfinhos. Portanto, os tubarões também não estão seguros, mas felizmente as mordidas geralmente não são letais para eles. Em alguns casos, sabe-se que os tubarões charuto também atacam humanos. O dano não se limita apenas aos animais marinhos. Marcas de mordidas foram encontradas em submarinos e cabos subaquáticos, indicando que eles mordem qualquer objeto que entre em seu caminho. Como você já deve saber, as cobras são destemidas e quase qualquer animal está realmente no menu. Assim é a tarântula Golias. No vídeo a seguir, uma cobra encontra essa aranha e rapidamente percebe que escolheu o oponente errado. A tarântula Golias pode crescer bastante e também é venenosa. Dizem que existem mais de 30 espécies de aranhas que atacam cobras na natureza. E este vídeo mostra a facilidade com que a tarântula atacou. Se fosse qualquer outro tipo de cobra, a tarântula teria tido muita dificuldade. Neste caso, a cobra também estava no lugar errado na hora errada, porque foi emboscada pela tarântula. Depois que a cobra foi emboscada, não teve chance de escapar. A baleia beluga só consegue prender a respiração por 20 minutos, e lá fora, na superfície do gelo, espreita um urso polar, um dos predadores carnívoros mais ferozes da Terra. O urso já percebeu uma refeição fácil esperando por ele. As baleias belugas são conhecidas por suas cicatrizes de batalha e vêm de encontro como este.
Crocodilos encontram seu par em pítons. Ambos são igualmente cruéis e dispostos a ir até o fim quando se trata de lutar. Aqui está a prova de quando 2 crocodilos tentaram mexer com pítons. Ambos os casos terminaram com a píton dominando o crocodilo. O primeiro crocodilo cometeu o erro que acabaria por lhe custar a vida quando foi atrás de ovos incubados de uma píton. Uma vez que ela tenha o dominado, você não se libertará facilmente. Você deve ter em mente que o poder de espremer de uma píton também é muito forte e pode facilmente espremer a respiração de Para os cães, não importa se você é um grande e poderoso rei da selva, porque eles não têm medo de ninguém. Neste vídeo, o cachorro ataca não um, mas 2 leões e late para eles como um animal selvagem. Você pode até ver a confusão dos leões. Talvez esse animal pequeno e surpreendentemente agressivo seja mais perigoso do que eles pensavam. Até cães selvagens são conhecidos por assustar leões. Não muito tempo atrás, algumas espécies de cães foram treinadas para caçar leões. Por exemplo, os Rhodesian Ridgebacks eram excelentes caçadores de leões e não apenas rastreavam suas presas, mas também sabiam como mantê-las afastadas. Não há nada como o instinto protetor de um galo e o lado maternal de uma galinha que sai para lutar quando uma águia ameaça sua paz. Você pode se surpreender ao saber que um galo não se deixa simplesmente abater. Como podemos ver no vídeo, a águia se esgueira por um buraco na cerca para atacar uma galinha. Antes que a galinha possa reagir, o galo afugenta agressivamente a águia. No entanto, na natureza, uma galinha fará tudo a seu alcance para proteger seus filhotes de uma águia. Esta luta específica foi capturada pela câmera, não apenas mostrando a galinha lutando contra a águia, mas repetidamente seguindo e encurralando-a. Esta foi certamente a última vez que a águia pensou que as galinhas eram fracas. A relação entre tubarões e cães não é comum na natureza. Os cães são animais incrivelmente inteligentes e versáteis e podem ser treinados para realizar uma ampla gama de tarefas, inclusive auxiliar na caça e na pesca. Algumas raças de cães são conhecidas por sua capacidade de trabalhar com humanos no rastreamento e na caça de grandes animais, como ursos e leões. No caso do cachorro deste vídeo, é provável que os pescadores tenham passado muito tempo treinando o cachorro para ajudar a pegar um tubarão. Os cães têm uma mordida incrivelmente forte para o seu tamanho. Neste vídeo, um pescador consegue pegar um tubarão na vara de pescar, mas o cachorro pula na água para ajudar seu dono. Em outro vídeo, o motivo pelo qual o cão está tentando pular no tubarão provavelmente é motivado por fortes impulsos e instintos de presa. Provavelmente queria proteger seu dono, neste caso o pescador e seus companheiros. Isso não apenas prova que um cachorro é o melhor amigo do homem, mas também que eles parecem não ter medo de predadores. O vídeo que você vê é parte de um projeto para estudar os hábitos alimentares dos leões marinhos australianos e um esforço para ajudar as espécies ameaçadas de extinção. Parte do projeto envolveu equipar alguns deles com câmeras, que produziram imagens de vídeo impressionantes de exatamente como eles comem. No vídeo, uma leoa marinha fêmea foi atrás de um polvo com ferocidade e persistência. Para controlar melhor sua presa, o leão marinho nadou até a superfície para recuperar o fôlego antes de retornar à sua refeição. Você provavelmente já ouviu falar que os leões são chamados de reis indiscutíveis da selva. Mas como eles realmente lidam com um crocodilo? Neste vídeo, um crocodilo chega muito perto, mas o rugido de um dos leões é suficiente para assustá-lo. Neste próximo encontro, o crocodilo sentiu vontade de agarrar um filhote de leão. Normalmente, um leão rugiria para assustar o atacante, mas aqui ele dá um passo adiante e entra na água enquanto olha para a cara do crocodilo sem medo. Os tubarões-limão são uma espécie de tubarão encontrada no Oceano Atlântico Ocidental e são normalmente encontrados em águas costeiras rasas. Eles são chamados de limão devido à sua coloração marrom amarelada. As barracudas, por outro lado, são peixes predadores encontrados em águas tropicais e subtropicais de todo o mundo, conhecidos por seus dentes afiados e comportamento agressivo de caça. Então, quando um tubarão-limão encontrou uma barracuda, escapou por pouco da velocidade e das mandíbulas da barracuda. Barracudas geralmente se alimentam de peixes menores e lulas, usando seus dentes afiados e velocidade ultra rápida para capturar suas presas. Eles também são conhecidos por usar sua velocidade e agilidade para fugir de predadores. Além disso, eles têm a capacidade de se misturar com o ambiente, emboscando suas presas no processo. Os tubarões-limão, por outro lado, têm pele dura e uma mordida forte que podem usar para se defender se necessário. Eles também têm um olfato bem desenvolvido.
que usam para detectar presas e evitar ameaças em potencial. É possível que a barracuda simplesmente tenha nadado ou o tubarão tenha detectado a presença de uma ameaça em potencial e reagido defensivamente. Seja qual for o motivo, ambos os animais exibem velocidade e agilidade impressionantes no ambiente subaquático. Se você tivesse que escolher entre uma galinha ou uma cobra, provavelmente pensaria que a cobra ganha. Mas neste caso, você está errado. Neste vídeo, vemos uma galinha sendo cercada por 3 cobras. As cobras estão mirando em seus pintinhos que ela está tentando proteger. Apesar do fato de haver 3 cobras, elas não conseguem se aproximar dos filhotes. Isso ocorre porque a galinha mãe bica a cobra toda vez para assustá-la. As outras cobras logo desistem depois disso também. Este é outro grande exemplo de instinto maternal de uma galinha comum que permaneceu forte para proteger a si mesma e seus filhotes. Alguns pescadores estavam caçando atum e um deles acidentalmente fisgou um tubarão-martelo em sua linha. No entanto, mal sabiam eles que um tubarão-tigre estava à espreita, cuja dieta consiste em todos os tipos de coisas, incluindo a de outros tubarões. O tubarão-martelo teve pouca ou nenhuma chance porque estava preso e sendo atacado pelo tubarão-tigre. Então foi uma luta injusta e no final o tubarão-tigre levou o martelo para as profundezas do mar. Quando pensamos em cervos, muitas vezes imaginamos criaturas gentis e indefesas que vemos em filmes como Bambi. Mas acontece que ao longo dos anos, os cervos desenvolveram instintos de sobrevivência impressionantes. Tem de o fazer, uma vez que esses animais enfrentam várias ameaças da natureza, incluindo lobos, coiotes, leões da montanha e ursos. Embora a maioria dos cervos tenha a tendência a fugir quando confrontados com perigo, isso não significa que não possam resistir. Basta dar uma olhada neste vídeo onde o urso tenta atacar um cervo e leva uma surra. Além de sua impressionante velocidade e agilidade, os cervos também tendem a usar seus grandes chifres e cascos poderosos para se defenderem de predadores. Durante os meses de inverno, os cervos costumam viajar em rebanhos para proteção extra. Esse comportamento instintivo ajuda a mantê-los protegidos de predadores, mas tem menos probabilidade de atacar grandes grupos de animais. Curiosamente, também foram observados cervos usando uma variedade de táticas comportamentais para evitar serem notados pelos predadores. Por exemplo, eles podem aninhar-se em arbustos densos, ficar perto de fontes de água ou até mesmo mudar seus hábitos alimentares para reduzir sua visibilidade e seu cheiro. Apesar de seu caráter aparentemente gentil, os cervos desenvolveram claramente um conjunto de habilidades de sobrevivência para ajudá-los a sobreviver na natureza. Desde seus poderosos chifres até fugas rápidas, esses animais têm uma série de táticas à sua disposição para ficar um passo à frente dos predadores. Neste vídeo, testemunhamos a bravura de um filhote de albatroz tentando se defender de um tubarão implacável. Os tubarões-tigre são conhecidos por habitar águas mais quentes em todo o mundo. Os albatrozes, por outro lado, são conhecidos por habitar áreas mais temperadas e frias, como o Oceano Antártico ou o Oceano Pacífico Norte. As duas espécies se cruzam em determinadas épocas do ano, virando um buffet para os tubarões. Bom, na maioria dos casos, porque a ave desse vídeo consegue se defender na água rasa, que na verdade é domínio do tubarão. Nos casos dos albatrozes, sua principal defesa é o grande porte e as asas fortes, que lhes permitem voar longas distâncias e escapar de predadores em terra. Eles também são conhecidos por se reunirem em grandes grupos para atacar um predador e afastá-lo. Este pobre bebê albatroz estava sozinho, mas foi esperto o suficiente para escapar das garras do tubarão. No entanto, seus companheiros pássaros podem não ter se saído tão bem contra outros tubarões. Como você viu, os albatrozes são mais do que capazes de se defender quando necessário, custe o que custar. Quando uma tartaruga encontra um tubarão no oceano, seu comportamento e interação podem variar dependendo da espécie tanto da tartaruga quanto do tubarão. No primeiro vídeo, uma tartaruga parece afastar um tubarão-tigre usando suas nadadeiras dianteiras para afastá-lo. O encontro ocorreu em águas rasas, perto de uma praia australiana, e a tartaruga conseguiu escapar com segurança. No segundo vídeo, outra tartaruga marinha evita com sucesso um tubarão-tigre agressivo. Embora não seja comum que as tartarugas saiam vitoriosas em encontros com tubarões, elas têm algumas estratégias que podem lhes dar uma vantagem. Isso inclui o uso de suas nadadeiras fortes para empurrar o nariz ou a lateral do tubarão, o que pode desorientar ou deter o tubarão. As tartarugas também podem nadar rapidamente para segurança em caso de ataque. Algumas espécies de tubarões, como os tubarões-tigre e os grandes tubarões brancos, incluem tartarugas em sua dieta. Nesses casos, o tubarão pode tentar morder e comer a tartaruga.
No entanto, as tartarugas contam com suas conchas protetoras e comportamento evasivo como sua principal defesa contra predadores. Um baiacu tem muitos espinhos e também é muito venenoso. Sua tetrodotoxina e saxitoxina é mais mortal que o cianeto. De vez em quando, os golfinhos caçam baiacu, mas nesse próximo vídeo um polvo tenta comer um baiacu inteiro. Esta luta foi filmada na ilha Fregate, em Seychelles. O polvo pôde facilmente desviar dos espinhos com seus tentáculos flexíveis. Mas e as toxinas? Infelizmente o mergulhador teve que voltar para respirar, então não sabemos quem ganhou. Quem você acha? Neste vídeo, um crocodilo se aproxima demais de uma família de javalis. Para entender como esse javali parou o crocodilo com facilidade, você precisa saber algumas coisas sobre essa espécie. Além de sua constituição forte, os javalis são surpreendentemente rápidos e também são muito bons nadadores. Como qualquer animal selvagem, quando ameaçados, exibem uma agressividade muito abrupta e violenta. As fêmeas de javalis são conhecidas por serem protetoras de seus filhotes, enquanto os machos são conhecidos por atacar qualquer animal que se aproxime demais de seu rebanho. É impossível atacar uma manada de elefantes, mas quando o leão vê um elefante solitário, é o seu grande sonho. No entanto, o que esse grupo de leões esqueceu é que os elefantes africanos são mais ou menos do tamanho de uma pequena casa. Leões são como gatos comparados a eles. O elefante toca sua poderosa trombeta para assustá-los antes de fugir. Um grupo de leões mais determinado cercou uma mãe, mas eles cometeram um erro. Escondida entre suas pernas estava seu filhote, e não há nada mais feroz do que um elefante protetor. Então, os leões rapidamente decidiram recuar. As águias têm os olhos mais penetrantes do mundo e são conhecidas por comerem cobras. Nesse vídeo, vemos uma águia marrom atacando uma cobra da floresta e, como você pode ver, a cobra tem poucas chances. Embora não seja sua principal fonte de alimento, elas são capazes de capturar uma. Nesse vídeo, outra águia marrom tenta enfrentar uma cobra, mas dessa vez não sai como esperado. A cobra não se intimida facilmente. Por fim, a águia percebe que não terá sucesso dessa vez e voa para longe. Nesse último vídeo, também vemos uma águia enfrentando uma cobra, e embora a cobra pareça grande, o falcão não tem medo. Quando se trata de uma briga entre um urso e um gato doméstico, você pode pensar que o urso sairia vencedor, mas acontece que esse gato não tem medo do urso. Na verdade, os ursos geralmente evitam os gatos quando os encontram. Mas por que isso acontece? Nesse vídeo, o gato doméstico até persegue o grande urso até uma árvore. Apesar de ser bem menor que o urso, parece que o gato não tem medo. Acredita-se que os ursos tenham medo dos gatos porque muitas vezes perdem lutas contra grandes felinos selvagens. Vídeos como este mostram que os gatos são muito corajosos na defesa contra animais consideravelmente maiores. Os gatos costumam ser rápidos, mais ágeis e também têm mais imprevisibilidade. Existe até um vídeo de um gato doméstico afugentando um crocodilo. Os gatos sabem fazer muito barulho e parecem maiores do que são para assustar os ursos. O fato de os gatos parecerem destemidos em desafiar os ursos pode torná-los cautelosos. Apesar de serem domesticados, os gatos modernos ainda possuem muitos dos instintos de seus ancestrais selvagens, incluindo uma forte resposta de luta ou fuga quando ameaçados. Quando confrontados com o urso, alguns gatos não recuam e confrontam um animal muito maior, sibilando, rosnando ou até mesmo golpeando. Os ursos não estão acostumados com criaturas pequenas que reagem tão ferozmente, nem com animais que se movem tão rápida e imprevisivelmente quanto os gatos. Isópodes gigantes são criaturas do fundo do mar que vivem nas profundezas escuras do oceano, normalmente em profundidades que variam de 165 a 2.100 metros. Eles são necrófagos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição que afunda no fundo do oceano. Embora tubarões e isópodes gigantes possam se encontrar no fundo do mar, essas interações são raras. No entanto, neste vídeo vemos 2 tubarões nadando e um deles encontra um isópode gigante que o ataca. Ao contrário dos tubarões que preferem deixar os isópodes gigantes em paz, o exoesqueleto blindado e o comportamento defensivo do isópode gigante, como se enrolar em uma bola, dificultam a alimentação da maioria dos tubarões. Eles também podem liberar um fluido mal cheiroso que detém os predadores. Os isópodes gigantes geralmente se movem bem devagar e são mais inclinados a procurar comida do que a caçar ativamente. Então, infelizmente para este tubarão, ele encontrou o oponente errado na hora errada. Neste vídeo, uma baleia azul aprendeu o motivo exato pelo qual as orcas também são chamadas de baleias assassinas.
Em uma batalha de 3 horas, ela foi atacada por um total de 75 orcas ao largo da costa oeste da Austrália. Uma orca contra uma baleia azul é algo que você não vê com frequência. Na verdade, essa seria apenas a terceira vez que um encontro desse tipo foi capturado na câmera. As imagens de vídeo mostram quanto tempo uma baleia pode suportar até 75 orcas famintas. Os babuínos são um grupo de animais que se unem como uma família. Portanto, como um crocodilo, é melhor ter cuidado ao encontrar um grupo de babuínos leais. Não é segredo que os babuínos, quando provocados, não são exatamente os animais mais amigáveis. Além dos crocodilos internos, se um deles ou seu território estiver em perigo, eles lutam até o fim. Eles também costumam soltar um grito alto e correm para seus atacantes com as caudas inclinadas. Os babuínos têm presas muito afiadas e garras ainda mais afiadas. Então este crocodilo experimentou em primeira mão como é a fúria de um grupo de babuínos. Às vezes é dito que na selva você prefere ser um búfalo do que um leão. Se você pensava que um leão já é um bicho feroz, confira este vídeo em que um búfalo joga um leão no ar como se fosse um brinquedo. Em outro caso, um búfalo foi encurralado por leões no Parque Nacional Kruger. Neste caso, o leão também parece não ter chance contra o búfalo, pois como vemos no vídeo, o leão é lançado a 5 metros no ar. Outro encontro famoso de búfalo contra leão é quando um leão fugiu para a árvore de um rebanho de búfalos furiosos. A chita é um predador perigoso e um excelente caçador. Se ela se sentir ameaçada, pode atacar inesperadamente. Quando ela estiver perto de seu filhote, ela será muito cautelosa. Para uma águia, é muito fácil arrastar um filhote desprotegido. Mas é melhor a águia tomar cuidado quando a mãe furiosa vier à procura de seus filhos. Costuma-se dizer que as chitas podem ser tímidas, mas não se esqueça que elas têm um poder devastador. Esses animais incrivelmente rápidos correrão por florestas inteiras para pegar uma águia. Elas podem facilmente escalar árvores em questão de segundos. Você achou que esse seria o resultado de uma luta entre uma águia e um guepardo? Arraias e tubarões são animais marinhos que vivem nos mesmos ambientes. Embora seja possível que eles se encontrem, não há dados específicos que indiquem com que frequência isso ocorre. Neste vídeo, no entanto, um tubarão-martelo encontra uma arraia, mas a arraia revida e nada rapidamente para longe. As arraias são um tipo de peixe cartilaginoso relacionado aos tubarões e são normalmente encontrados em águas mornas e rasas. Elas são conhecidas por sua forma única de corpo achatado e farpas venenosas em suas caudas, que usam para defesa contra predadores ou quando ameaçadas. As arraias também podem ficar muito grandes e, em preparação para um ataque, arqueiam as costas e levantam a cauda. Mas aparentemente, as arraias também são inteligentes. Nesse vídeo, uma arraia está sendo perseguida por um tubarão e consegue encalhar antes de nadar de volta ao mar. É importante observar que as arraias geralmente tentam evitar confrontos com tubarões. Elas fazem isso se escondendo no fundo do mar ou simplesmente nadando rápido o suficiente. Obviamente, um crocodilo é um oponente muito forte, mesmo para uma piton. A piton e o crocodilo são ambos os principais predadores e geralmente optam por evitar um ao outro. Mas, de vez em quando, uma piton consegue engolir um crocodilo inteiro. Mas, em outros casos, o crocodilo consegue conquistar a cobra. Na verdade, é uma chance de 50% para que um ou outro vença a luta. Se a cobra não conseguir estrangular o crocodilo, é basicamente o fim do jogo para ela. Mas parece que algumas cobras simplesmente não se importam com o tipo de animal que atacam. A propósito, você sabia que as cobras até comem sua própria espécie se não conseguirem encontrar outras presas? Bem bizarro, não é? Imagine que você é uma medusa, uma das criaturas mais temidas e venenosas do oceano. Mas se você encontrar uma tartaruga marinha, é melhor tomar cuidado. Uma tartaruga é geralmente herbívora, mas neste caso, a tartaruga está com fome e começa a comer água viva. A água viva pode ser venenosa, mas isso não importa para a tartaruga marinha neste caso. Mesmo quando a água viva lutou com sua melhor habilidade, foi uma causa perdida. Neste vídeo vemos um cavalo defendendo seu rebanho que está atrás dele. Isso porque ele pensou que um crocodilo estava se aproximando demais. O garanhão enfrentou o crocodilo e o chutou, após o que o crocodilo mordeu de volta. No entanto, o crocodilo decidiu recuar depois disso, porque não sentia vontade de lutar. Um chute de um cavalo também pode ser bastante doloroso. Não há muitas coisas que fazem os crocodilos fugirem, mas o crocodilo provavelmente foi sábio o suficiente para levar sua perda contra o garanhão. As girafas são um dos poucos animais capazes de afastar os leões.
Neste vídeo, um leão tenta pegar uma girafa e ele é jogado de cabeça para baixo e arremessado no ar como se não fosse nada. As girafas têm uma quantidade incrível de massa corporal e pernas longas que lhes dão a capacidade de dar chutes catastróficos. E todos os seus sinais vitais estão a vários metros do chão, dificultando aos leões aplicarem a sua estratégia habitual e partirem para a jugular. Mesmo quando há todo um bando de leões, a girafa sai vitoriosa. Desta vez, ela é mais esperta e mais rápida que os leões e consegue fugir em um labirinto de árvores retorcidas. Um adversário com quem nenhum animal quer mexer é um polvo. Uma águia estava com fome e sem estratégia quando se enroscou nos braços de um grande polvo e não conseguiu escapar. Isso aconteceu na Colômbia Britânica, a noroeste da ilha de Vancouver. Foi graças à ajuda dos humanos que conseguiu voar em segurança. É difícil chamar de luta entre um polvo e uma águia porque parece que a águia mal teve chance de fazer alguma coisa. Os polvos são conhecidos por serem um dos animais mais inteligentes do mundo, e isso é a prova de que você não deve mexer com eles. Se não fosse pelos humanos que salvaram a águia, ela provavelmente não teria sobrevivido. A princípio, você pode pensar que o texugo americano não tem chance contra o urso muito maior, mas você estaria errado nessa situação. Você está olhando para dois carnívoros. Bem, os ursos são onívoros, mas comem pouca carne, mas os texugos americanos são carnívoros e se alimentam principalmente de pequenos mamíferos como camundongos, esquilos, toupeiras, marmotas, cães da pradaria e ratos. Esses animais noturnos e solitários são excepcionalmente hábeis em cavar e podem cavar túneis sem esforço através de diferentes tipos de solo. Eles constroem suas tocas para perseguir as presas e dormir. Portanto, é seguro dizer que eles foram construídos da cabeça aos pés para sobreviver e prosperar. Enquanto isso, os ursos são considerados alguns dos mamíferos mais resistentes em toda a sua extensa área de distribuição. O texugo americano, por outro lado, é conhecido por sua coragem ao enfrentar outras criaturas em busca de comida ou território. As diferenças mais notáveis entre ursos pardos e texugos residem no tamanho e nas táticas de ataque. Enquanto os texugos usam exclusivamente os dentes para ataques, os ursos usam estratégias versáteis, incluindo garras, mordidas, tremores e golpes conhecidos como mauling. Mas os texugos têm pele grossa para ajudá-los a resistir aos ataques de outros animais. Eles também têm a capacidade de se espremer em pequenos espaços e emitir almíscar para deter predadores. Embora os texugos tenham dentes relativamente pequenos, eles compensam isso com intensa agressão e forte força de mordida. Dois animais que você não esperaria encontrar são macacos e tubarões. Neste caso, porém, o tubarão ainda não nasceu, pois os macacos selvagens estão comendo os ovos de tubarão como se fossem frutas. O que aconteceu alguns momentos antes foi que os macacos estavam forrageando ao longo da costa durante a maré baixa. Embora os macacos selvagens sejam conhecidos principalmente por sua dieta à base de frutas, eles tendem a comer uma grande variedade de alimentos, dependendo do que está disponível em seu ambiente. Nesse caso, parece que a curiosidade natural e a natureza oportunista dos macacos os levaram a descobrir os ovos de tubarão. Não está claro com que frequência isso acontece, pois não há muita pesquisa sobre macacos selvagens procurando especificamente ovos de tubarão. Quando as interações entre tubarões e macacos, há poucas evidências que sugiram que as duas espécies tenham muita interação direta. Portanto, é raro que os macacos selvagens decidam comer ovos de tubarão, mas se não houver outro alimento por perto, eles parecem não ter outra escolha. As tartarugas são répteis que podem viver uma vida muito longa. Na verdade, alguns vivem mais de 80 anos. Portanto, é bem possível que eles tenham adquirido algumas habilidades de luta durante sua longa vida. Por exemplo, você sabia que as tartarugas podem morder com muita força? Provavelmente essa cobra também não sabia disso quando tentou atacar. A tartaruga mordeu a cobra e a pegou em sua concha e não a soltou. Esta é uma ocorrência bastante rara porque normalmente as tartarugas não atacam cobras. Mas neste caso, ela parecia estar com fome. Então, a cobra estava no lugar errado na hora errada. No entanto, se a cobra fosse muito maior, provavelmente teria sido muito mais difícil para a tartaruga escapar. Você deve ter nervos de aço para dar uma mordida em um peixe-pedra, pois é o peixe mais venenoso que conhecemos. O peixe-pedra geralmente fica à espera de sua próxima vítima. Neste vídeo, vemos um murene esquivando-se dos espinhos venenosos do peixe-pedra e agarrando-o em suas mandíbulas mortais. No entanto, o peixe-pedra não desistiu tão facilmente, mas como podemos ver, o murene virou-se e começou a comer o peixe-pedra.
Os crocodilos são alguns dos predadores mais fortes do mundo, dominam as águas em que nadam, mas às vezes esquecem que compartilham a água com hipopótamos, o que pode ser sua queda. O hipopótamo é o pior pesadelo de um crocodilo. Por mais assustadores que sejam os crocodilos, os hipopótamos são muitas vezes mais raivosos, territoriais e mais fortes. Portanto, os crocodilos também costumam fugir imediatamente quando encontram um hipopótamo. Neste vídeo, um hipopótamo pega facilmente um crocodilo e o balança como se fosse apenas um brinquedo. Como você se sentiria cercado por um bando de leões famintos, todos olhando para você como se você fosse a iguaria mais estranha que já viram? Essa geralmente é a reação de um porco-espinho. Ele parece muito pequeno em comparação com os leões famintos que o cercam, mas um porco-espinho, como o próprio nome sugere, tem espinhos que os mantêm à distância. Neste vídeo, vemos até um porco-espinho enfrentando um total de 17 leões. O porco-espinho se mantém firme porque sabe que mesmo que os leões o ataquem, eles não podem penetrar a sua armadura. Podemos colocar todos os animais do mundo contra uma águia, mas por alguma razão, ver uma águia enfrentar outra águia é uma das lutas mais interessantes de todos os tempos. Talvez porque elas são iguais, ou talvez porque a luta é tão estranha. As lutas de águia acontecem no ar e geralmente são sobre parceiros, território e comida. Este intruso acaba de irritar um rebanho inteiro, mas apenas uma águia decide expulsá-lo de sua área. As águias são uma ameaça umas às outras e as lutas costumam ser violentas e barulhentas. Como podemos ver nesse vídeo, ambas as águias usam uma técnica chamada queda cambaleante. Nenhuma das águias quer perder. Elas continuam se segurando até que uma delas se solte e voe para bem longe com um pouco de dignidade que lhe resta. É improvável que um leão africano e um urso pardo se encontrassem na natureza. Os ursos pardos podem pesar quase o dobro dos leões africanos, por isso podem absorver mais danos. No entanto, os leões são mais rápidos em distâncias curtas, por isso a melhor opção seria fugir. Mas nesse vídeo, um urso conseguiu desafiar o leão aparentemente mais poderoso do mundo. As principais diferenças entre esses predadores de topo podem ser encontradas no tamanho e nos métodos de caça. Os ursos pardos são maiores que os leões, pesando até 315 kg, medindo 3 metros de comprimento e medindo 1,5 m de altura. Os leões, por outro lado, pesam cerca de 250 kg, medem cerca de 1,20 m de altura e podem crescer até 2,5 metros de comprimento. Eles são predadores de emboscada que abatem suas presas, enquanto os ursos pardos são predadores oportunistas, que subitamente dominam suas presas. Os leões se defendem agrupando-se com outros em bandos, o que pode dissuadir a maioria dos outros grandes predadores. No entanto, isso não explica quantos golpes que este leão levou. Embora os ursos pardos geralmente levem uma vida solitária, às vezes eles podem se reunir com outros ursos. A garoupa Golias deve o seu nome à figura bíblica Golias e à sua reputação de predador feroz e formidável. Mas ver uma garoupa Golias contra um tubarão é algo único. Essas espécies de peixes podem ficar bem grandes, com alguns indivíduos pesando mais de 300 quilos. Eles são encontrados principalmente em águas quentes no Oceano Atlântico. Esses peixes se alimentam de outros peixes, crustáceos e polvos e ganharam fama por atacar e comer tubarões. Uma das razões pelas quais o garoupa Golias pode derrotar o tubarão é o seu tamanho e força. Eles são alguns dos maiores peixes do oceano e podem facilmente dominar a maioria dos predadores. Neste vídeo, o peixe vem à superfície da água e consegue arrastar o tubarão para baixo de uma só vez. Suas mandíbulas poderosas também lhes permitem esmagar as carapaças de crustáceos e os ossos de suas presas. Um fato interessante é que eles ganharam fama por serem capazes de vibrar sua bexiga natatória, que produz um som alto e estrondoso que pode confundir ou intimidar os predadores. Além disso, eles podem usar seu tamanho e força para afastar ameaças potenciais se necessário. Coelhos são definitivamente mais baixos na cadeia alimentar do que cobras, e você pensaria que um coelho não teria chance contra uma cobra. Mas neste caso, você está errado, porque nessa luta é melhor a cobra tomar cuidado. Quando uma mãe coelho viu que a cobra estava tentando pegar seus coelhinhos, ela pulou na cobra e a chutou com força com as patas. Parece que é melhor a cobra não mexer com a mãe coelho. Na verdade, os coelhos podem ser super rápidos e foi exatamente isso que ajudou nessa luta em particular. Mesmo quando a cobra tentou sair, a mãe coelho continuou perseguindo a cobra para ter certeza de que ela não voltaria. Acho que da próxima vez a cobra saberá melhor e procurará outra presa.
Um hipopótamo é um mamífero com a força de mordida mais forte, poderoso o suficiente para quebrar uma canoa em duas, e o tubarão-touro tem a força de mordida mais forte de qualquer espécie de tubarão. Mas se eles se encontrassem, quem venceria? Os tubarões sobreviveram por tanto tempo porque sabiam quem caçar. Este tubarão-touro deve estar caçando um peixe quando acidentalmente encontrou um grupo de hipopótamos. Neste caso, o tubarão-touro nadou rapidamente. Quando um crocodilo encontra um gato, você pensaria que um gato não seria páreo. Mas os gatos podem ser bem malvados e podem ser rápidos em atacar com as patas. Normalmente você não vê esses dois animais brigando entre si, mas quando o crocodilo neste vídeo se aproximou do gato, o gato deixou claro que não gostou. Muggsy, como o gato é chamado, também é conhecido como gangster do pântano onde mora. Seus donos o viram lutar contra incontáveis crocodilos e dizem que ele já pegou 2 crocodilos de uma vez. Você tem um gato corajoso assim? Conta aí nos comentários. Você pensaria que um leão poderia facilmente derrotar um animal parecido com um cervo, mas um oryx é uma raça muito diferente. Tanto os machos quanto as fêmeas têm chifres, o que leva ao apelido que também se refere a eles como antílope lança. Isso lhe dará uma amostra de como alguém se defenderia. Um rebanho é facilmente assustado. Mas um único oryx se mantém firme. Neste vídeo, vários leões tentam ir atrás de um oryx, mas eles recuam rapidamente porque sabem que uma punhalada de seus chifres pode ser fatal. De todos os animais que podem derrotar uma águia descendo, você não esperaria que um macaco fosse um deles. Por exemplo, a arpia é uma ave que pode levantar facilmente um macaco de 15 quilos, mas o macaco sempre fará o possível para proteger seu bebê. Se uma águia está de olho em uma família de macacos, ela pode se sentir cercada por todos os lados, como pode ser visto nesse vídeo. A águia provavelmente será capaz de arrebatar um bebê macaco. No vídeo podemos ver vários filhotes de macaco tentando pegar a águia, mas a águia não demonstra medo. Mais tarde, a águia percebe que há muitos macacos bebês e decide voar para longe. O ambiente do Ártico é severo e implacável e abriga algumas das criaturas mais fortes da Terra. Entre eles estão o urso polar e a morsa, 2 animais com formas corporais, tamanhos e personalidades muito diferentes. Os ursos polares são predadores de topo, andam de 4, podem pesar até 1.300 kg e atingir mais de 2 metros. Eles têm patas enormes com garras serrilhadas que podem rasgar carne e ossos, tornando os predadores extremamente perigosos. As morsas, por outro lado, são mamíferos semiaquáticos com longas presas e nadadeiras, pesam mais de 1.500 kg e podem crescer até 3,5 metros de comprimento. Eles formam grandes grupos sociais e possuem uma defesa incrível com sua pele grossa e tamanho, tornando-os menos vulneráveis aos seus inimigos naturais. No entanto, você ficará surpreso ao saber que, apesar do tamanho e do poder do urso polar, ele é indefeso contra esse grupo de morsas. Embora os ursos polares sejam predadores formidáveis e capazes de capturar presas muito maiores do que eles, enfrentar uma morsa não é uma tarefa fácil. As morsas podem se defender bem com suas enormes presas. Às vezes, evitar um grande tubarão branco significa enfrentá-lo diretamente. No entanto, as focas estão no menu de algumas espécies de tubarões, como o grande tubarão branco. Neste vídeo, uma foca decidiu revidar, após o que dezenas de focas se juntaram para ajudar. Para o tubarão, a foca é uma valiosa fonte de alimento. Para a foca, por outro lado, o grande tubarão branco é uma ameaça constante. Quando um grande tubarão branco ataca uma foca, a foca deve usar todas as suas habilidades físicas para se defender. No entanto, as focas desenvolveram uma variedade de mecanismos de defesa para se protegerem dos predadores. Por exemplo, elas têm bigodes sensíveis que lhes permitem detectar suas presas mesmo em águas turvas. Elas também têm espessas camadas de gordura que ajudam a isolá-la do frio e absorvem o impacto de um ataque de predadores. Uma das principais maneiras pelas quais as focas se defendem é por meio de sua agilidade. Elas são nadadoras incrivelmente rápidas, o que torna difícil para os tubarões pegá-las. As focas também são muito ágeis na água. As focas vão se reunir e tentar distrair ou atacar o tubarão. Neste vídeo, elas são mais espertas que o tubarão e conseguem escapar. O que acontece quando uma cobra tenta lutar com um gato? Provavelmente muitos vão rir e dizer que é óbvio que a cobra vencerá a luta 100%. Mas e se esse não for o caso e o gato puder ser um oponente muito forte contra a cobra? Afinal, os gatos não são tão fofos quanto pensávamos. Eles são verdadeiros predadores e podem lutar até o fim se necessário.
especialmente em uma situação em que eles precisam proteger seus gatinhos. Neste vídeo vemos que uma grande cobra python encontrou o esconderijo de uma mãe gata com seus gatinhos. A serpente tenta atacar várias vezes, mas como podemos ver, o gato não vacila e até consegue afugentar a cobra. Podemos ver claramente que o instinto materno é mais forte que a python perigosa e no final, o gato vence e seus filhotes estão seguros. Você provavelmente vai pensar que um tubarão sempre vence um golfinho, mas aqui vemos uma luta em que os golfinhos lutaram agressivamente. Golfinhos e tubarões são inimigos naturais e sua rivalidade remonta a milhões de anos. No vídeo, um tubarão foi atrás de um filhote de golfinho, levando uma família de golfinhos ao resgate. A única maneira de os golfinhos conquistarem os tubarões é enganá-los usando sua inteligência. Você já viu dois animais brigando? E qual ganhou? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.